Você já ofereceu algum prêmio para o seu filho para que ele faça algo? Talvez você tenha prometido algum presente caso ele estudasse e fosse bem na prova. Você prometeu um dinheiro caso ele ajudasse a arrumar a casa. Isso pode até parecer inofensivo, mas será que é a melhor forma da gente educar os nossos filhos? Será que usar essa técnica de recompensa constantemente traz benefícios no longo prazo? E é isso que a gente vai explorar hoje. Eu sou Beatriz Samaia, sou orientadora parental e vamos hoje conversar um pouquinho sobre recompensas. Elas funcionam? É verdade que as recompensas funcionam, né? Elas funcionam. Olha, come tudo que eu deixo você ver desenho. Quem nunca usou algum tipo de troca de recompensa para conseguir que nossos filhos fizessem algo, né? Seja o desenho, seja comer a sobremesa e depois se comer tudo, seja, olha, arruma o seu quarto que eu vou deixar você fazer aquele programa que você gosta. Olha, se você for bem nessa prova, você vai ganhar o carrinho que você queria. Eu vou deixar você sair, vou deixar você tomar um sorvete. A verdade é que quando a gente usa essas trocas, no curto prazo elas podem parecer inofensivas, parece até que funciona. Mas a verdade é que se a gente parar um pouquinho para pensar, tanto na criação das crianças, nas habilidades que a gente quer que os nossos filhos desenvolvam, quando a gente pensa nas capacidades que os nossos filhos precisam para alcançar o que é sucesso, né? E quando a gente olha também as pesquisas, a gente começa a ver que as recompensas não são tão inofensivas como parecem, que elas resolvem um problema no curto prazo, mas que no longo prazo elas podem ser bastante prejudiciais. Um dos maiores problemas das recompensas externas, né, são muitos problemas, mas um dos maiores é a questão da troca. A criança, ela aprende que para ela fazer algo que é certo, ou seja, estudar para uma prova, arrumar sua cama, enfim, comer, ou o que for a tarefa, ela precisa receber algo em troca. Isso é bem problemático quando a gente pensa que lá na frente as crianças vão estar sozinhas no mundo, sem nós pais, para desenvolver ações, né? Ou seja, elas vão precisar sempre de uma motivação externa para conseguir fazer algo, elas sempre vão buscar ter algum benefício para realizar algo que seja importante, que seja bom, que seja fundamental, né? Então, quando a gente quando a gente começa a olhar para essa ótica de não quero que meu filho faça tudo esperando algo em troca, né? Eu quero que ele faça porque é certo, eu quero que ele faça porque aquilo é o valor correto da nossa casa, da nossa família. E isso não é desenvolvido quando a gente começa a recompensar tudo. Além disso, quando a gente dá coisas para os nossos filhos, essas coisas no decorrer do tempo elas vão perdendo valor, ou seja, os nossos filhos vão querendo cada vez mais. Então para mim, antes assistir 15 minutos de desenho depois de comer era suficiente. Agora 15 minutos, de repente, não vai mais ser suficiente, ele vai querer assistir 30 minutos. Antes, se ele ganhasse R$ 5 para arrumar a cama dele, era suficiente. De repente, ele vai começar a pensar, opa, R$ 5 não é suficiente. Então, além da gente gerar nos nossos filhos uma dependência de recompensa para fazer coisas que são corretas e certas, e que são, assim, normais da vida humana, a gente também começa a trazer para eles um senso de materialismo, né? De nunca vai ser mais suficiente. E é o que eu preciso sempre receber algo para fazer algo em troca. Existe uma pesquisa, né, porque a gente falou desse ponto, que é um ponto que eu quase que diria de valores mesmo, né, a gente quer o quê? Que as crianças cresçam fazendo o que é certo porque é certo, não porque elas ganham algo em troca. Mas existem pesquisas que comprovam cientificamente como a recompensa externa é prejudicial. Existe uma pesquisa que foi feita na Universidade de Stanford pelos psicólogos Mark Lepper e David Greene, que é muito interessante. Eles pegaram um grupo de crianças, né, que gostavam muito de desenhar. Todas as crianças do grupo gostavam de desenhar, tinham esse interesse pelo desenho. E aí eles dividiram essas crianças em 2 grupos. Um grupo começou a receber uma motivação, uma recompensa externa pelo seu desenho, enquanto o outro grupo não recebia nada, né? Seguia fazendo o desenho por interesse. Lembrando, todas as crianças começaram essa pesquisa com o mesmo interesse pelo desenho, elas gostavam de desenhar. Qual foi o resultado desse estudo, né? Que é super interessante. O estudo mostrou que as crianças que receberam uma recompensa externa, elas acabaram perdendo o interesse pela atividade, enquanto o outro grupo, que não recebeu nenhuma recompensa, manteve esse interesse. Ou seja, recompensas externas acabam também, com o tempo, minando a motivação interna e o interesse genuíno por uma determinada atividade. Isso é muito, muito profundo. Quando eu penso isso, eu falo, nossa, a gente é capaz de minar algo que é do interesse da criança através da recompensa externa.
Então, com certeza, não só pelos valores, mas comprovado cientificamente, usar da recompensa constantemente não é o caminho, né? É claro que quando a gente pensa, né, não tem problema algum você dar um agrado para o seu filho quando algo legal acontece. O problema não é a exceção, né? O problema é quando isso vira uma forma rotineira da sua casa, né, de funcionar. E existe um outro ponto que eu acho muito importante trazer, que é a questão da motivação interna versus motivação externa. Quanto mais recompensas externas a gente dá, mais a gente aumenta nas crianças a necessidade de motivação externa, né? Ou seja, quanto mais eu ganho, mais eu tô olhando para fora. Porém, quando a gente trata as atividades através da recompensa interna, a gente está aumentando a motivação interna, né? As crianças, elas precisam agir de um lugar interno, a gente precisa ensinar isso para elas, e isso é muito bom. Como é bom quando a gente alcança alguma coisa que nos satisfaz internamente, né? Isso aumenta até a nossa autoestima. Quando a gente faz algo que pra gente pulsa aqui dentro, porque é o certo, porque é o que eu quero, porque eu quero isso para mim, isso aumenta a nossa autoestima, aumenta a nossa sensação de autorrealização. Agora, quando a gente está constantemente sendo recompensado, né, pelas coisas que a gente faz, a gente vai sempre buscar no outro, a gente vai sempre buscar no externo a nossa recompensa. E a gente não quer isso para as nossas crianças, né? Isso tem problemáticas, isso traz uma problemática imensa, problemas seríssimos, e um deles é quando eles chegam na adolescência, a gente não quer que eles olhem para o grupo de amigos deles e busquem ali uma recompensa externa. E a gente não quer que eles façam algo para receberem algo em troca, né? Porque chega um determinado momento que a gente vai ter menos controle como pai e mãe. Então hoje você controla que a motivação externa dele é o desenho, que hoje a motivação externa dele é o doce depois do jantar. Agora, lá na frente, ele vai buscar essa motivação externa que você ensinou ele a ter em outras coisas que você não vai ter controle, e de repente talvez um grupo não legal de amigos, talvez um hábito que não seja tão bacana. Então a gente precisa trabalhar nas nossas crianças essa questão da recompensa interna, da motivação interna. O nosso objetivo como pais deve ser sempre ajudar os nossos filhos a encontrar essa recompensa interna, né? De internalizar como é bom fazer o que é certo. Sem esperar algo em troca, né? E além disso, quando a gente pensa no longo prazo também, a gente pensa que quando a gente está o tempo inteiro dando recompensas externas para os nossos filhos, a gente também está criando crianças materialistas e autocentradas. Ou seja, eu faço algo porque eu vou ganhar algo em troca, né? Você não ajuda o outro porque você vai ganhar status, você ajuda o outro porque é certo. Né? Você não arruma a sua casa porque você vai ganhar algo em troca, você arruma a sua casa porque é certo. É claro que ao longo da vida da criança e do adolescente, isso não vai ser sempre um mar de rosas, ele vai querer sempre arrumar, não é isso. Ele não vai entender isso tão fortemente nesse período da vida dele, mas são sementinhas, né, tijolinhos que a gente vai colocando na construção da vida deles, para que quando eles forem adultos e alguém ao lado deles esteja precisando de ajuda, eles ajudem de forma genuína, né? Quando eles precisem tomar uma decisão, que eles tomem a decisão correta porque é correta e não porque eles vão ganhar algo em troca. Para mim isso é super profundo. A gente faz o que é certo porque é certo, mesmo que seja desconfortável, mesmo que a gente não tenha recompensas externas. Isso é algo que eu carrego muito dentro de mim, assim. Muitas vezes fazer o certo não te traz recompensas externas, te traz apenas a recompensa interna, porque você fez o que era certo. Porque era certo, né? E eu acho muito bacana. Eu até trouxe para vocês, tem um autor que chama Daniel Pink, ele escreveu um livro muito legal que chama Drive, que fala sobre como as recompensas externas podem sufocar a criatividade e a iniciativa. Isso que a gente falou, né, da pesquisa de Stanford das crianças mostra um pouco isso. Quando a gente começa a sempre dar algo em troca para as crianças, a gente mina até o interesse delas, né, nas coisas. A gente mina a capacidade de criatividade delas. Esse é um livro sobre o tema para quem se interessa, que eu deixo de sugestão. Então, quanto mais elas agirem por recompensas, elas se tornam menos inovadoras e menos propensas a buscar soluções por conta própria. E a gente sabe que isso é um problema gigante na vida adulta. Ok, entendi, não quero mais usar recompensas na vida do meu filho, né? Então, como é que eu posso fazer diferente? O que eu posso fazer de diferente?
Primeiro, uma coisa que eu acho muito legal trazer, de novo, tá, gente? Você parabenizar o seu filho, você levá-lo para jantar num lugar especial porque ele foi muito bem na prova, isso não tem problema algum. E assim, elogiar, que é o ponto que eu vou falar, elogiar não tem problema algum também. O problema é quando a gente faz constantemente algo, né? A exceção não é o problema. Então, assim, uma coisa bacana que você pode fazer é elogiar o esforço. Né? É você olhar o esforço e a dedicação da criança. Então, por exemplo, mãe, eu tirei 10 na prova. Filho, que bacana, você se esforçou muito e você conseguiu tirar 10. Parabéns pela sua dedicação nos estudos. Tá vendo que a gente não deu parabéns só pelo 10, a gente deu parabéns pelo processo que levou ele a chegar no 10. A gente precisa valorizar isso nas crianças, né? Entender que o processo é muito importante. Além disso, você ensinar o valor das ações. Isso parece um pouco básico, mas eu acho importante lembrar, porque às vezes o caminho mais fácil é a gente dar uma recompensa ali para fazer algo, né? Olha, dá essa boneca para quem tá precisando que você vai ganhar outra nova. Não, a gente tem que doar, né? A gente tem que compartilhar porque é o certo. Então, quando a gente ensina o valor das ações, a gente contribui para uma sociedade mais correta, né? E eu acho isso super importante. É um trabalho árduo para os pais, mas eu falo que educar, ele é difícil mesmo. Educar não é fácil. Educar exige dedicação, exige consistência, exige resiliência, exige pais e adultos fortes, né? Maduros. Além disso, você pode ensinar o seu filho a desenvolver autonomia. Quanto mais a gente deixa as crianças fazerem o que elas conseguem fazer sozinhas, mais elas se sentem fortes para alcançar as coisas, né? Então, se seu filho já sabe se vestir sozinho, deixa ele se vestir sozinho. Isso vai aumentando a autoestima dele, a confiança nele. Quanto mais confiante ele for, mais longe ele vai, né? Não é sobre o resultado, é sobre a confiança que você tem que você pode alcançar esse resultado. E estabelecer rotinas e limites claros, tá? Eu falo isso porque muitas vezes as crianças não cooperam, não é porque elas precisam de uma recompensa, é simplesmente porque a rotina da casa tá bagunçada. Se as crianças entendem que todo dia, no final do dia, elas tomam banho, jantam, leem o livro e vão dormir, é muito mais fácil elas cooperarem, né? Se ela não tem rotina, uma vez ela assiste desenho, outra vez ela não toma banho, outra vez ela dorme às 10, outra vez ela dorme às 8. Ela não vai cooperar mesmo. Vai ser muito difícil para ela cooperar, né? Eu já falei para vocês, as crianças não têm o cérebro maduro ainda, então elas precisam de previsibilidade. Então quando a gente dá rotinas e limites claros, a gente também contribui para as crianças cooperarem melhor com as dinâmicas da casa, com as tarefas da casa e com as tarefas, né, do dia a dia. As recompensas, elas podem parecer um caminho fácil, uma solução fácil no curto prazo, mas elas com certeza não cultivam o tipo de comportamento que a gente espera de um adulto no longo prazo, né? A gente quer crianças e adultos, né, no futuro, que sejam motivados, né, que ajam por valores e não por prêmios, né? A gente quer crianças e adultos, de novo, que ajam, que façam coisas porque isso é o certo e não porque ela vai ganhar algo em troca. E isso precisa ser ensinado, isso precisa ser cultivado dentro de casa. E quanto mais recompensa externa a gente dá para as crianças, menos motivação interna elas têm. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você usa a recompensa, não se sinta mal, sempre é tempo de mudar, o importante é a gente olhar, né, receber o conhecimento e agir e mudar de novo. A exceção não é o problema, mas o problema é quando a recompensa vira uma forma realmente de modus operantes da casa. E aí isso a gente precisa rever com todas as técnicas e ferramentas que eu dei para vocês, né? Só recapitulando, elogiar o esforço, elogiar o processo, né? Valorizar muito o processo de conquista de algo, ensinar o valor das ações, deixar a criança desenvolver a autonomia dela, deixe ela ser autônoma, isso traz muita autoestima para ela, força essa motivação interna e, obviamente, ter rotinas e limites claros, né? Quando as crianças sabem o que é esperado delas, elas tendem a cooperar muito mais. Então é isso, a gente se vê no próximo.